Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cabile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, a nossa irmã Franciele com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz. Seguimos os comentários do nosso irmão Ney e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Querido Mestre Jesus, que bom podermos participar do nosso Evangelho. Permita, Jesus, que sejamos capazes de melhor entender as nossas dores, as nossas aflições, e que saibamos também, Senhor, levar consolo àqueles que sofrem. Que o nosso Evangelho no lar possa ser iluminado, amparado pelos bons Espíritos, para que estejamos sempre a serviço do bem e do amor. Ampara também, Senhor Jesus, as nossas companheiras que não puderam estar presentes hoje aqui conosco por qualquer motivo. Tem misericórdia. E que as bênçãos do mais alto possam encontrar-nos sempre preparados para o trabalho, como encontrou nos ensinamentos de Jesus, os trabalhadores da última hora. Abençoe, Senhor, a todos nós, a nossa família, mas abençoa principalmente toda a humanidade que sofre nesse momento, que passa por aflições, Senhor. Que as nossas vibrações possam servir de bálsamo a cada sofredor, material ou espiritual. Que a sua divina luz brilhe para cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje é o 20. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Jesus, Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente, e não pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento, que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre. Volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo da dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal, longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços de outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos da evolução, sem algo a realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos, com que a aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde, rogaram a porta estreita, e receberam-na, entretanto, recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar,
de novo e não conseguem. Todos somos criados em estado de simplicidade e ignorância, mas também somos beneficiados com as sementes de todos os dons e depende do nosso próprio esforço para desenvolvermos esses dons. No processo de aprendizado e reparação, às vezes nos confundimos e adquirimos alguns maus hábitos. Porém, quem se dedica seriamente em aprender, consegue evoluir e melhorar tudo à sua volta. No entanto, por milênios, o que temos buscado? Talvez a estagnação espiritual, simbolizada pela procura dos excessos que o nosso corpo pode nos oferecer? Esses excessos, alimentados pelo egoísmo e insensatez, frutos da ilusão de que somos possuidores de nossas vidas, sem integração com a divindade que nos criou, nos leva a ganhar a vida aqui na terra e perdê-la no céu. Quantos deslizam pela cegueira da vida fácil, pensando que essa vida tem que ser vivida ao menor preço e deve ser aproveitada ao máximo, a rebeldia do que vai encontrar depois da morte, pois a morte é a passagem para o tribunal da própria consciência e está aberta para todos, pois temos todos que passar por ela. Mas antes de chegarmos a ela, devemos passar por uma porta estreita, chamada Jesus. A porta estreita que ele prometeu para quem quisesse segui-lo pode ser vista como a cruz que todos devemos carregar, sem desanimar e com muita fé. E a estreiteza da porta está relacionada com a dificuldade que encontramos para nos libertar das amarras que nos prendem ao mundo material. Infelizmente, na sociedade de hoje, somos levados a crer que o ter é mais importante do que o ser. São alguns requisitos que o mundo nos impõe, como sendo a maior felicidade do mundo material, nos esquecendo do bem mais precioso. Aquilo que nós fixamos na terra é o que levaremos para a nossa verdadeira casa. Devemos aproveitar as oportunidades que nos são oferecidas todos os dias. Podemos usar com sabedoria dos patrimônios que nos foram confiados, mas devemos sempre nos lembrar de que eles pertencem ao nosso Pai. A compaixão, a pureza, a lealdade, o amor são apenas algumas das virtudes que precisamos assimilar, pois a sabedoria e a bondade são metas que são impostas por Deus. Quando nos harmonizamos com as leis divinas, nós nos destacamos e ficamos purificados de todos os vícios, todos os males. E aí partimos para novas etapas da nossa jornada pelo infinito. Como consequência, as dores e as tristezas ficam para trás e evoluímos cada vez mais. Para isso, bem, é necessário assumir uma postura de dedicado aprendiz, e qualquer que seja a lição que a vida nos apresenta, devemos fazê-la de bom grado. Devemos prestar atenção nas situações que se sucedem. Aí sim nós teremos condições de identificar e corrigir os nossos próprios defeitos, o abandono dos vícios. Isso são atitudes muito trabalhosas, mas são exatamente a porta estreita pela qual todos nós devemos passar, em direção à felicidade eterna. Então, que o Mestre Jesus nos oriente, nos ajude a receber os dons da renovação, mas para isso devemos seguir os seus exemplos, para finalmente alcançarmos a felicidade da vida eterna com o nosso Mestre Jesus. Gratidão. A porta simboliza o local de passagem entre os dois estados, entre os dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido, a luz e as trevas, o tesouro e a pobreza externa. A porta não só se abre, convida-nos a transpô-la, a passar do domínio do profano para o domínio do sagrado. Nas tradições judaicas cristãs, a importância da porta é imensa, porquanto é ela que dá acesso à revelação. Se Cristo, em glória, é representado no alto dos frontispícios das catedrais, é porque Ele próprio é, de acordo com o mistério da redenção, a porta pela qual se chega ao reino dos céus. Eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. É certo que nesse trecho evangélico Jesus afirma ser estreita a porta que conduz à salvação e que poucos a encontram. Uma leitura apressada dessa passagem poderia conduzir à conclusão que a maioria da humanidade fatalmente sucumbirá, vítima dos seus equívocos. Entretanto, meus irmãos, é necessário ponderar que Jesus também disse:
que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Conjugando-se essas duas passagens, conclui que a obra da própria redenção é trabalhosa, mas que todos a realizam. Trata-se da única conclusão harmoniosa com a existência de um Deus onipotente, onisciente e bondoso. É incompatível com a bondade de Deus imaginar que ele tenha criado seres destinados à perdição. Pois bem, meus irmãos, como ele tudo sabe e nada o pode surpreender, uma única criatura que se perdesse já colocaria em xeque a sua bondade. Afinal, no ato da criação, Deus já saberia o triste destino daquele ser. O Espiritismo ensina que todos os espíritos são criados em estado de simplicidade e ignorância, agraciado com o germe de todos os dons. Devemos desenvolvê-los à custa do nosso próprio esforço. Meus queridos irmãos, no processo de aprender, equívocos são cometidos, maus hábitos adquiridos. Entretanto, as oportunidades de aprendizado, a reparação, sempre se sucedem. Quem se dedica seriamente ao aprendizado, realiza em breve tempo. Já os recalcitrantes são conduzidos por as dores e decepções. Toda a desgraça causada ao semelhante deve ser reparada. Todos os vícios precisam ser abandonados. Compaixão, pureza, lealdade, o amor ao trabalho são apenas algumas das virtudes a serem assimiladas ao caráter. O processo de sua consolidação e a vivência constituem as obras do século. Ninguém se torna sábio e bondoso em um repente. No entanto, a sabedoria e a bondade são metas impostas por Deus a todos os espíritos, por se tratarem de desígnio divino. Ele se cumpre em cada um de nós, em cada um ser, mais cedo ou mais tarde. Quando o espírito se harmoniza com as leis divinas, ele a transcende. Purificado de todos os vícios e mazela, parte para novas etapas de sua jornada pelo infinito. As dores e as tristezas ficam para trás. Seu aprendizado continua em um corpo mais sutis. Liberto do apego às coisas materiais, também se distanciam das dores que a matéria causa. A estreiteza da porta que se refere ao Cristo relaciona-se com as dificuldades que se enfrenta para libertar de todas as nossas paixões. A conquista da sabedoria implica assimilar a real importância de todas as coisas, de todas as situações, nem o desprezo, nem o apego, mas a sábia utilização do dinheiro, do alimento, do sexo, do poder. Tudo isso é útil e bom na medida do contexto certo. Na obra da criação não há nada que de intrinsecamente errado ou mal. O exagero na utilização dos dons da vida é que causa os distúrbios. Os recursos que Deus nos disponibiliza são essencialmente neutros. Na abundância é necessário usar com sobriedade e partilhar. Na falta, não se consumir em inveja e recalque. Em qualquer situação, meus irmãos, ser um amante do trabalho, do progresso para viver bem, é necessário que todos nós mesmos, possamos assumir uma postura de dedicado aprendiz. Qualquer que seja a lição apresentada pela vida, é fazê-la de bom grado. Gratidão, meus irmãos. O caminho da porta estreita é um caminho que exige renúncia e sacrifício. Renúncia de nossos desejos e vícios. Sacrifício, eliminando o nosso orgulho. Como Jesus nos ensina, o sacrifício mais agradável a Deus, eliminar o orgulho através do esforço, do perdão e da reconciliação e reparação. Enquanto encarnados, deixamos nos comprometer diante das responsabilidades estabelecidas no planejamento reencarnatório. O Mestre Jesus nos trouxe o seu exemplo de fé e caridade. Paulo diz: a fé sincera
e verdadeira é sempre calma. A paciência, que sabe esperar porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Disse Kardec, a verdadeira fé se conjuga à humildade, aquele que deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simplesmente um instrumento da verdade divina nada pode sem Deus. Vivendo nossas experiências com fé e confiança na divindade, compreendemos qual o verdadeiro sentido da nossa existência terrestre, seguindo os desígnios do Senhor, aproveitando as dificuldades como aprendizado. Só assim estaremos trabalhando no serviço de edificação e aperfeiçoamento. E a caridade é um tratamento para a alma, que possamos fazer da caridade um instrumento de cura. Através do esforço moral, auxiliando os nossos irmãos, estaremos vencendo as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias fraquezas. Além da vontade e esforço, como o nosso irmão Ney bem colocou, lembramos da prece que nos fortalece e nos auxilia, nos redirecionando no caminho do bem. Bons entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos lares, aos nossos familiares e irmãos, encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece final. Vamos finalizar o nosso estudo de hoje, agradecendo pela bendita oportunidade de estarmos aqui, evoluindo o nosso espírito. Gratidão ao nosso Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade de luz aqui presente. Pedimos auxílio para aqueles irmãos que se encontram com dificuldades e enfermidades. Pedimos força, coragem para lutar, tendo a certeza de que o nosso Deus está no controle de tudo. E assim, vamos ser seguidores do nosso Mestre Jesus, colocando em prática os ensinamentos, sendo pessoas melhores a cada dia. Rogamos pelos dirigentes da nossa casa espiritual Caville, pelos seus familiares, pelos os servidores e trabalhadores no bem, por toda a humanidade, que todos sejam amparados pela nossa equipe abençoada do Evangelho, que tenhamos a sobriedade de buscar o melhor para nós, a conquista de nós mesmos, junto a Deus e ao seu Filho amado Jesus Cristo, com a fé de que nunca estamos sozinhos e sempre teremos alguém para nos ajudar a carregar nossa cruz. Seja gratidão.